Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Saudações. Estamos aqui mais um dia reunido para tentar estudar, tentar entender o livro de Urântia, né? Estamos na parte introdutória. Nós dividimos em 4 partes. Espero que seja o final dessa introdução, para depois a gente entrar direto no estudo mesmo, né? Para poder compreender toda essa introdução. Nós somos o grupo Saber e Conhecer. Hoje é dia 14 de março Desculpa, de 2020. gente. Ana Paula com essa cara de Hélio, desculpa. O que aconteceu aí, meu povo? Ninguém está entendendo direito o livro, mas vamos lá, tio Wilber. Vamos à oração, eu acho né? que vale a pena a gente falar aí para as pessoas que nos acompanham que a gente vai seguir uma palestra. Isso, a gente vai seguir. Uns 10 anos atrás, por um pessoal que já estudou o livro de Urântia. E eles fizeram um grupo, né, de reunião para poder falar de uma forma mais didática, né, mais fácil de compreender, né? Então a gente, nossa próxima reunião a gente já vai ter aí a palestra deles e dali a gente segue, tá bom? É isso. É isso aí. Aproveitar que já houve um estudo de pessoas que já fizeram isso seriamente. Como está difícil essa introdução, então isso aí vai ajudar bastante a gente. Saudações, meu povo. Vamos agora à oração de verdade. Uma oração. Quem vai fazer? Você, Sônia? Posso fazer. Por favor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e pedir humildemente aos nossos mentores, aos espíritos de luz que estejam aqui conosco, que nos guardem, nos protejam e nos inspirem, Senhor. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá para a palestra. Mente oclusos no absoluto inqualificável e divinamente envoltos no absoluto da deidade, enquanto esses dois últimos transformam-se em um único, no funcionamento do absoluto universal, que é a unidade e infinitude não revelada do Pai do Paraíso. Tanto a potência da força cósmica quanto a potência da força espiritual estão em processo de revelação-realização progressiva, assim como o enriquecimento de toda a realidade é efetuado por meio de um crescimento experiencial e de uma correlação do experiencial com o existencial, feita pelo Absoluto Universal. Em virtude da presença equipolente do Absoluto Universal, a primeira fonte centro realiza uma extensão do poder experiencial, desfruta da identificação com as suas criaturas evolucionárias e realiza a expansão da deidade experiencial nos níveis da supremacia, ultimidade e absolutez. Quando não é possível distinguir plenamente entre o absoluto da deidade e o absoluto inqualificável,
a função supostamente combinada deles ou sua presença coordenada é designada como a ação do absoluto universal. 1. O absoluto da deidade parece ser o ativador onipotente, enquanto o absoluto inqualificável parece ser o mecanizador todo-eficiente do universo dos universos, supremamente unificado e coordenado em ultimidade, e mesmo dos universos após universos já feitos, em feitura ou ainda por fazer. O absoluto da deidade não pode reagir a qualquer situação no universo de um modo subabsoluto, ou pelo menos não o faz. Todas as respostas desse absoluto a qualquer situação que surja parecem dar-se em termos do bem-estar de toda a criação de seres e coisas, não apenas no seu estado presente de existência, mas também com vistas às possibilidades infinitas em toda a eternidade futura. O absoluto da deidade é aquele potencial que foi segregado da realidade total e infinita por escolha livre do arbítrio do Pai Universal, e no interior do qual todas as atividades da divindade, existenciais e experienciais, ocorrem. Este é o absoluto qualificado, que se contradistingue do absoluto inqualificável, mas o absoluto universal é a supersomatória de ambos, pois inclui todo o potencial absoluto. 2. O absoluto inqualificável é não pessoal, extra-divino e não deificado. O absoluto inqualificável, portanto, é desprovido de personalidade, de divindade e de todas as prerrogativas de Criador. Nem fatos, nem a verdade, nem a experiência, nem a revelação, nem a filosofia, nem a absolutude são capazes de penetrar a natureza e o caráter desse absoluto sem qualificação no universo. Que fique claro que o absoluto inqualificável é uma realidade positiva, que impregna o grande universo e que se estende, aparentemente, com igual presença espacial para dentro e para fora das atividades de força e de evoluções pré-materiais, das assombrosas extensões das regiões espaciais para além dos 7 superuniversos. O absoluto inqualificável não é um mero negativismo de conceito filosófico, baseado em suposições metafísicas sofismáticas a respeito da universalidade, do predomínio e da primazia do incondicionado e do inqualificável. O absoluto inqualificável é um supercontrole positivo do universo em infinitude. Esse supercontrole é ilimitado em força e no espaço, mas é definitivamente condicionado à presença de vida, mente, espírito e personalidade. E, além disso, está condicionado às reações da vontade e mandados, plenos de propósito, da Trindade do Paraíso. Estamos convencidos de que o absoluto inqualificável não é uma influência indiferenciada que a tudo impregna, e não é, pois, comparável, seja aos conceitos panteístas da metafísica, seja às hipóteses ocasionais do éter feitas pela ciência. O absoluto inqualificável é ilimitado quanto à força e é condicionado à deidade, mas não percebemos plenamente a relação deste absoluto com as realidades espirituais dos universos. 3. O absoluto universal, deduzimos logicamente, era inevitável ao Pai Universal, em seu ato de livre-arbítrio absoluto, para diferenciar as realidades do universo em valores deificados e não deificados, personalizáveis e não personalizáveis. O absoluto universal é o fenômeno que indica, na deidade, a resolução da tensão criada pela ação livre da vontade ao diferenciar, assim, as realidades do universo, e funciona como coordenador associativo dessas somas totais de potencialidades existenciais. A presença-tensão do absoluto universal significa o ajustamento dos diferenciais entre a realidade da deidade e a realidade não deificada, inerentes à separação feita entre a dinâmica da divindade, em pleno livre-arbítrio, e a estática incondicionada ou inqualificável. Lembrai-vos sempre, a infinitude potencial é absoluta e inseparável da eternidade. A infinitude factual, no tempo, não pode nunca ser senão parcial e deve, portanto, ser não absoluta. Tampouco pode a infinitude da personalidade factual ser absoluta, exceto na deidade inqualificável. E é o diferencial do potencial de infinitude, no absoluto inqualificável e no absoluto da deidade, que eterniza o absoluto universal, tornando cosmicamente possível que haja universos materiais no espaço e espiritualmente possível que haja personalidades finitas no tempo.
O finito pode coexistir no cosmo junto com o infinito, tão somente porque a presença associativa do absoluto universal equaliza muito perfeitamente as tensões entre o tempo e a eternidade, entre o finito e o infinito, entre o potencial de realidade e a factualidade da realidade, entre o paraíso e o espaço, entre o homem e Deus. Associativamente, o absoluto universal constitui a identificação da zona de realidade evolutiva progressiva que existe nos universos do tempo e do espaço e nos universos tempo-espacialmente transcendidos, e que são universos de manifestação subinfinita da deidade. O absoluto universal é o potencial da deidade estático-dinâmica funcionalmente realizável nos níveis do tempo-eternidade como valores finito-absolutos e de possível acesso experiencial existencial. Esse aspecto incompreensível da deidade pode ser estático, potencial e associativo, mas não é experiencialmente criativo nem evolutivo, no que concerne às personalidades inteligentes, ora funcionando no universo mestre. O absoluto, os dois absolutos, o qualificado e o inqualificável, se bem que aparentemente tão divergentes em função, quando observados pelas criaturas que possuem uma mente, estão perfeita e divinamente unificados no e pelo absoluto universal. Em última análise, e em uma compreensão final, todos os três são apenas um absoluto. Nos níveis subinfinitos, eles estão funcionalmente diferenciados, mas na infinitude eles são um. Não utilizamos jamais o termo absoluto como uma negação de alguma coisa, nem como rejeição de alguma coisa. Tampouco consideramos o absoluto universal como autodeterminativo, como uma espécie de deidade panteísta e impessoal. O absoluto, em tudo que diz respeito à personalidade no universo, é estritamente limitado pela Trindade e dominado pela deidade. 12. As Trindades. A Trindade do Paraíso, original e eterna, é existencial e foi inevitável. Esta Trindade, sem começo, era inerente ao fato da diferenciação entre o pessoal e o impessoal, pelo livre-arbítrio do Pai, e factualizou-se quando a sua vontade pessoal coordenou essas realidades duais por meio da mente. As Trindades do pós-Avona são experienciais. São inerentes à criação de dois níveis subabsolutos e evolutivos, de manifestação da personalidade em poder no universo mestre. A Trindade do Paraíso, a união eterna na deidade do Pai Universal ao Filho Eterno e ao Espírito Infinito. É existencial em factualidade, mas todos os potenciais são experienciais. Logo, essa Trindade constitui a única realidade da deidade que abraça a infinitude, e, portanto, é nela que ocorrem os fenômenos, no universo, de factualização de Deus, o Supremo, de Deus, o Último, e de Deus, o Absoluto. A primeira e a segunda Trindades experienciais, as Trindades pós-Avona, não podem ser infinitas, porque abrangem deidades derivadas, deidades que evoluíram por meio da factualização experiencial de realidades criadas ou manifestadas pela Trindade existencial do paraíso. A infinitude da divindade está sendo constantemente enriquecida, quando não ampliada, pela finitude e pela absolutude da experiência entre criatura e Criador. As Trindades são verdades do relacionamento e fatos da manifestação coordenada da deidade. As funções da Trindade englobam as realidades da deidade, e as realidades da deidade sempre buscam a realização e a manifestação na personalização. Deus, o Supremo, Deus, o Último, e mesmo Deus, o Absoluto, são, portanto, inevitabilidades divinas. Essas três deidades experienciais eram potenciais na Trindade existencial, a Trindade do Paraíso, mas os seus surgimentos no universo, como personalidades de poder, dependem em parte dos seus próprios funcionamentos experienciais, nos universos do poder e da personalidade, e em parte das realizações experienciais dos criadores e das Trindades pós-Avona. As duas Trindades pós-Avona, a Trindade última e a Trindade absoluta, ambas experienciais, não estão agora plenamente manifestadas. Estão em processo de realização no universo. Essas associações de deidades podem ser descritas como se segue. 1. A Trindade última, atualmente em evolução, consistirá finalmente no Ser Supremo.
nas personalidades criadoras supremas e nos arquitetos absonitos do universo mestre, planejadores únicos do universo que não são criadores nem criaturas. Deus, o último, final e inevitavelmente, adquirirá poder e personalizar-se-á como a deidade consequência da unificação dessa trindade última experiencial na arena em expansão do universo mestre quase ilimitado. 2. A trindade absoluta. A segunda trindade experiencial, agora em processo de factualização, consistirá em Deus, o Supremo, Deus, o último e o não revelado consumador do destino do universo. Essa trindade funciona tanto nos níveis pessoais quanto nos suprapessoais, e mesmo nas fronteiras do não pessoal, e a sua unificação na universalidade experienciaria a deidade absoluta. A trindade última está unificando-se experiencialmente até completar-se, mas duvidamos verdadeiramente da possibilidade dessa unificação plena da trindade absoluta. O nosso conceito, contudo, da eterna trindade do paraíso é mantido como uma lembrança, sempre presente, de que a trinitarização da deidade pode realizar aquilo que, de outro modo, seria inatingível, e por isso é que postulamos o surgimento, em algum momento, do Supremo Último e uma possível trinitarização e factualização de Deus, o Absoluto. Os filósofos dos universos postulam uma trindade das trindades, uma trindade infinita, existencial e experiencial, mas não são capazes de visualizar a personalização dela. Possivelmente equivaleria à pessoa do Pai Universal no nível conceitual do Eu Sou. Todavia, independentemente de tudo isso, a trindade original do paraíso é potencialmente infinita, posto que o Pai Universal é factualmente infinito. Considerações. As apresentações seguintes incluem a descrição do caráter do Pai Universal e a natureza dos seus coligados do paraíso. Ao fazê-las, junto com a tentativa de descrever o universo central perfeito e os 7 superuniversos que o rodeiam, guiamo-nos pelo mandado dos governantes superuniversais, o qual nos ordena, em todos os nossos esforços, para revelar a verdade e para coordenar o conhecimento essencial, que seja dada preferência aos conceitos humanos mais elevados já existentes, relativos aos temas a serem apresentados. Apenas podemos recorrer à revelação pura quando o conceito em apresentação não houver tido expressão prévia adequada na mente humana. As sucessivas revelações planetárias da verdade divina invariavelmente têm abrangido os conceitos mais elevados existentes de valores espirituais, como parte de uma nova e intensificada coordenação do conhecimento no planeta. De acordo com isso, ao fazermos essas apresentações sobre Deus e os seus coligados do universo, nós selecionamos como base desses documentos mais de 1000 conceitos humanos que representam o mais alto e o mais avançado conhecimento planetário de valores espirituais e significados universais. À medida que esses conceitos humanos, reunidos dentre os dos mortais sabedores de Deus, do passado e do presente, tornarem-se inadequados para retratar a verdade, como fomos instruídos a revelá-la, nós iremos, sem hesitação, suplementá-los recorrendo para esse propósito ao nosso conhecimento superior da realidade e da divindade das deidades do paraíso e do universo transcendente em que residem. Estamos plenamente cientes das dificuldades dessa nossa missão. Reconhecemos a impossibilidade que é transcrever plenamente a linguagem dos conceitos da divindade e da eternidade, por meio dos símbolos de uma língua e com os conceitos finitos da mente mortal. Sabemos, porém, que na mente humana reside um fragmento de Deus e que, com a alma humana, permanece o Espírito da Verdade. E sabemos também que todas essas forças espirituais conspiram no sentido de tornar o homem material apto para captar a realidade dos valores espirituais e compreender a filosofia dos significados do universo. E, com certeza ainda maior, sabemos que esses espíritos da divina presença são capazes de prestar assistência ao homem na tarefa de apropriação espiritual de toda a verdade que contribui para a elevação da realidade, em contínuo progresso da experiência religiosa pessoal, a consciência de Deus. Ditado por um conselheiro divino de Orvonton, dirigente do corpo das personalidades deste superuniverso, designado para retratar em Urântia a verdade sobre as deidades do paraíso e o universo dos universos.
É isso. Bom, terminamos então essa introdução, que é bem dificultosa de se entender. Confesso que nas duas últimas aí, eu comecei a entender um pouco mais, mas eu não consigo falar. Acho que eu não tenho vocabulário para falar isso, né? Não tenho palavras no meu conhecimento físico para poder dizer o pouco que eu entendi ou como eu entendi, né? Mas ficou gravado no subconsciente. Espero que sim. Espero que tenha ficado no de vocês também. E quando a gente começar a semana que vem o estudo já, né, de um grupo que já andou, vamos dizer assim, desfiando esses ensinamentos, acho que vai ficar muito mais fácil da gente conseguir compreender. O que vocês acham aí, meu povo? Excelente. E aí a gente já vai começar na próxima semana. Vamos iniciar com a vida de Jesus Cristo. Não. Boa ideia. Vamos começar do comecinho, né? Não, tem que fazer. Se você não seguir a ordem, você vai pular. Talvez a minha essência tenha entendido alguma coisa, mas olha, é bem difícil entender esses conceitos finitos da mente humana, como ele disse no final, né? É difícil captar as filosofias do universo. É difícil. Eu acho que São muitas palavras que ele fala, muita coisa. Pai do paraíso, que é infinito absoluto, universo dos universos, universo inqualificável, infinitude, trindade existencial, Pai, Filho eterno, Espírito infinito, Supremo último, Pai universal infinito. Aí vem um monte de palavras que a gente não consegue É difícil jogar lá. até de anotar, porque é tudo muito... Eu concordo, eu acho que com o grupo, acho que vai ficar mais fácil o estudo, porque eles fazem uma apresentação e fica mais fácil para a gente anotar, para a gente absorver esses conhecimentos, eu acho. É verdade, mas... Conseguimos pelo menos terminar a introdução. Palmas para o grupo. Graças ao Supremo Último, ou Pai do Universal. Ele deixa claro ali no final que é difícil, né? Não, Palavras. É verdade. Mas é a introdução, tinha que ser feito, né? E acho que a gente tinha que passar por isso também por alguma razão. Que agora a gente vai pegar de uma outra forma que talvez seja mais fácil. Vamos lá então, Paulinha, fazer a prece de encerramento? Vamos agradecer o final da introdução do livro de Urântia. Agradecer a presença dos nossos irmãos espirituais que estiveram conosco essa noite e reservar um momento para uma vibração de saúde para Gabriela de França Vicentini e Ana Maria Condé A1. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E muito obrigada pela reunião de hoje. Graças a Deus, amém. Boa noite. Até a próxima, pessoal. Boa noite, saudações, abraço, meu povo. Tchau.